seja muito bem-vindo ao Bible Talk. Hoje nós estamos na quarta aula do nosso estudo sobre o Espírito Santo. Esse estudo que nós estamos fazendo é sobre uma perspectiva pentecostal. Se você perdeu as nossas últimas aulas, eu gostaria que você acessasse elas agora, antes de assistir esse vídeo, no link que está aparecendo no card aqui em cima. Você vai ter acesso às nossas outras aulas e se você quiser ter acesso ao nosso PDF, você pode baixar esse PDF no primeiro link da descrição. Hoje nós vamos estar falando sobre a atualidade dos dons espirituais e para me ajudar nessa aula, nós teremos uma ajuda muito importante e crucial que é do meu querido amigo, mais que amigo, meu pai e pastor Elias. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, mais uma vez de volta aqui para darmos sequência a esse estudo maravilhoso, estudo abençoado para as nossas vidas. E você aí que está em casa agora, pega o seu papel, uma caneta, porque nós vamos dar várias referências aqui nessa aula, então eu gostaria que você anotasse essas referências e não confiasse só na sua memória. É muito importante que você coloque no papel cada detalhe, cada pergunta que você tiver sobre essa aula que você vai assistir hoje. Caso você tenha alguma pergunta que você deseja compartilhar com a gente ou alguma experiência que você já viveu espiritualmente que você deseja compartilhar com a gente, eu gostaria que você colocasse nos comentários aqui desse vídeo. Nós vamos ler e nós vamos responder assim que possível. Começando essa aula aqui agora, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto base dessa lição, que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 4, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então esse é o texto base dessa lição de hoje. E dentro dessa lição nós temos uma grande ideia, né? A nossa big idea, como nós chamamos aqui, que diz assim: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Agora nós vamos à leitura bíblica em classe, que vai ser feita pelo nosso querido pastor Elias. A leitura bíblica em classe está registrada em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A introdução fala aqui: os pontos básicos dessa presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Eu quero abrir um parênteses aqui, nesse primeiro ponto aqui da introdução, para dar uma pinceladazinha de leve em cima do que o comentarista está fazendo. Nós temos visto muito barulho ultimamente. Infelizmente, muitas denominações,
acha que a adoração ao Espírito Santo enfim, fazer aquele barulho, pular, perder o sentido, cantar horas e horas. Mas o que deixa evidente aqui no comentário desta aula é que não é apenas a propaganda em si, mas é o produto final. Falar que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, se isso na prática não acontece, se torna uma falácia, é uma propaganda. E muitos vão ter essa propaganda como sendo enganosa. Então, o verdadeiro evangelho, ele é feito através de manifestação de poder. É o que está sendo dito aqui nesta lição. Eu vou repetir novamente. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo. Então, as pessoas já estão de ouvido liso, de ouvir falar de cura, de toma a chave disso, pega a chave daquilo. Enfim, não vamos entrar no mérito, porque é uma história muito longa isso aí. Mas o que o mundo precisa ver na prática é a manifestação do poder de Deus. E como que é esse manifestar do poder de Deus? Como isso pode acontecer? Através de uma vida espiritual, através de uma vida cheia do poder do Espírito Santo e da manifestação do Espírito Santo através dessa vida. Ou seja, na época dos discípulos, e eu já posso adiantar aqui alguma coisa para os irmãos, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração. E eles estavam revestidos do poder de Deus. Eles estavam revestidos do Espírito Santo. E quando eles se aproximam do alpendre que dá acesso ao templo, eles avistaram um homem que estava aleijado, paralítico, e diz o texto bíblico que ele era colocado ali todos os dias para mendigar, para pedir esmola para os que entravam no templo e para os que saíam do templo. E ele estendeu ali a sua mão, talvez aquela baciazinha onde ele recebia as moedas, para Pedro e João. E Pedro e João, fitando os olhos nele, parou na frente dele e disse: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E ajudaram aquele homem a ficar de pé. Pegaram o braço dele, deram um puxão para cima, levantaram ele. E no momento que eles fizeram isso, os seus artérios se firmaram. E aquele homem passou agora a andar perfeitamente. Foi uma coisa instantânea. Você acha que Pedro fez aquilo porque ele tinha esse poder natural na vida dele? Não, ele fez aquilo, ele operou aquele milagre porque o Espírito Santo estava nele. Porque ele tinha recebido o revestimento de poder. E agora aquele homem entra junto com Pedro e João no templo, e o povo começa a se aglomerar, porque era algo inédito. Isso precisa acontecer nos dias atuais. As pessoas estão cansadas de ir para os templos e em busca de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, em busca de uma solução de problema, em busca de uma cura divina para si ou para alguém da família. E muitas vezes são enganadas por esses falsos pastores que existem por aí, que levam a pessoa a praticar um hinduísmo tipo catolicismo. Você tem que comprar a rosa branca, a rosa vermelha, tem que levar esse lençol, tem que trazer uma meia, tem que trazer uma camisa. Sabe, irmão? O Senhor não ensinou isso. Você opera através da unção do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo e estar capacitado com os dons espirituais. E aí você dá a ordem de comando e a enfermidade sai, os demônios caem por terra, a pessoa é liberta em nome do Senhor Jesus. É isso que precisa. E nós não estamos vendo isso acontecer na maioria dos movimentos evangélicos. E não precisa ser só pentecostal, porque
O fato do pentecostalismo é porque isso aconteceu lá em Jerusalém. Mas você pode ser um crente espiritual sem, no entanto, pertencer a uma igreja pentecostal. Você é pentecostal porque você acredita nos dons espirituais que foi derramado no dia de Pentecostes. Independente de você ser de uma igreja tradicional, o que você precisa ser é um cristão. E ter a sede de buscar os dons espirituais para que você possa ser útil para Deus, nessa coinonia, nesse expandir do evangelho do reino aqui na terra. É ser bênção para a vida do teu irmão, do teu semelhante. É você ver o teu semelhante passando por uma aprovação, por uma necessidade, e você ter autoridade para repreender o mal, para repreender o inimigo, para repreender a enfermidade, e o milagre acontecer. Não é porque você é mais santo do que os outros, mas é porque você é um instrumento, uma ferramenta à disposição do Senhor. Então, é esse o ponto de fixação que eu quero que você segure a partir de agora, para que você possa entender o restante do conteúdo que temos aqui nesta aula. Amém, meu querido? Então, eu vou ler aqui para frisar novamente. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus. Ou seja, não é o meu poder, não é a minha capacidade intrínseca, mas é a demonstração do poder de Deus perante o mundo. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, esse verdadeiramente é um servo do Deus Altíssimo. Porque o Espírito do Senhor habita nele. E no nome do Senhor ele faz prodígio. Aleluia. É isso que eu quero que você entenda a partir de agora. Aqui nós encontramos no ponto 2 um pouco sobre pneumáticos e charisma. São dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumáticos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada, tom, pneumático, literalmente, das coisas espirituais. No versículo 1. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo, charisma, dom, um cognato de charis, que é graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça. Aparece 2 vezes de dons. No versículo 4, dons, no versículo 9. São vários tipos de charismata, no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente aula. Então, tudo que nós temos, né, fazendo aqui um resumo do que Paulo demonstra aqui, tudo que nós temos, nós recebemos gratuitamente. Ninguém paga para ser crente, para ser um cristão, ninguém paga para receber os dons. Infelizmente, Simão, quando viu os milagres acontecer na época dos apóstolos, ele ofereceu dinheiro. Ele achou que ele podia comprar, né? Infelizmente, pode ser que tenha ainda alguém nos dias atuais que também acha que é dessa forma, mas não é. O preço a se pagar para receber os dons é aquilo que nós já falamos anteriormente. É a submissão total ao Espírito Santo e ao Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor e observar. No Novo Testamento, é claro. Observar os mandamentos. Porque no tempo da lei, a coisa era mais difícil. Existia aproximadamente 600 mandamentos. E as pessoas naquele tempo não conseguiram guardar esses mandamentos. Porque se você guardasse uma parte deles, mas falhasse num só, você já teria pecado sobre todos os restantes. Então, era algo impossível, né? Então, quando Jesus chegou, ele derrubou por terra toda a lei, né? E implantou a graça. Agora, ninguém é mais salvo pela lei, mas pela graça. Então, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não sou salvo porque eu sou bonzinho, não sou salvo porque eu sou bonitinho, não sou salvo porque eu sou rico, não sou salvo porque eu sou pobre. Eu sou salvo porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus, que pagou o preço. Jesus pagou o preço com o seu sangue. E a partir daí, eu me tornei filho de Deus por adoção. Amém? Nós somos salvos pela fé. Pela graça, mediante a fé, ou mediante o crer. O ponto 3 diz assim, o que são os dons espirituais? São
uma capacitação, e nós já temos falado bastante sobre isso, para que a gente possa cooperar, em outras palavras, no crescimento dessa obra, no crescimento da igreja e na edificação da igreja, porque a função primordial dos dons espirituais é fazer com que os crentes cresçam e sejam edificados. Então, nós vemos aqui, no segundo tópico, o início dizendo que o uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs. E aí Paulo, ele menciona, dizendo que quando nós nos reunimos, uns têm línguas, outros têm profecias, outros têm revelação, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém, irmão? Então, nós pentecostal temos isso, né? Cada um é usado pelo Espírito Santo de acordo com a necessidade do momento. E vocês estão ali adorando o Senhor. E quando isso acontece, quando você sai da igreja, você sai feliz, a canseira foi embora, o enfado foi embora, a tristeza foi embora, o problema que você estava preocupado sanou, saiu porque o Espírito Santo tomou a frente. No dia seguinte, aquele problema já não é mais problema, porque a solução chegou. Amém? A cura chegou, a libertação chegou, a porta fechada foi aberta. Isso é real, isso acontece de fato quando a gente tem essa comunhão especial com o Espírito Santo. O primeiro ponto da lista diz assim: as listas dos dons. Há quem acredite que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versos 8 a 10. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons, do verso 28, e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Romanos 12, verso 6 a 8, Efésios 4, de 8 a 11. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Então, nós vemos que são vários dons. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele te usa da forma como ele quer para aquilo que é conveniente, para aquilo que apraz ao Senhor. O ponto 2 diz assim: classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons, de versículos 8 a 11. A divisão mais conhecida é a seguinte: A. Dons de revelação. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. B. Dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. C. Dom de inspiração, profecia, variedades de língua e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Vamos aqui trazer isso aqui em miúdos aqui para os irmãos entenderem, principalmente os que ainda não conhecem o Espírito Santo. O primeiro ponto, nós vemos aqui, os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos, de 3 dons. Primeiro, a divisão mais conhecida é a seguinte: A. Dons de revelação. Esse dom de revelação, ele é um dom concedido pelo Espírito Santo a irmãos e irmãs, a jovens e até a crianças, porque o Espírito Santo batiza a todos, né? Ele reveste a todos desse poder glorioso. Então, muitas das vezes o Senhor te revela algo que vai acontecer no futuro. Não é que você se tornou adivinho, mas o Espírito Santo te dá a capacidade de ver algo que está acontecendo ali no presente, que ninguém está vendo, ou que vai acontecer dali a alguns minutos, ou algumas horas, ou algumas semanas, ou alguns meses, ou alguns anos. Isso aconteceu no passado. Tá? Nós temos exemplos na Bíblia. Né? Segundo, nós temos aqui, falamos aqui da revelação, dons de revelação, palavra da sabedoria, que é mais ou menos o que aconteceu no dia de Pentecoste, quando as pessoas não sabiam falar em outros idiomas e de repente começaram a falar numa fluência
digamos assim, fora do comum, a ponto das pessoas entender e sabendo que eles eram doutos, que não tinham frequentado faculdades linguísticas, não tinham aprendido outros idiomas. Então, isso fundamentou a credibilidade deles naquilo que estava acontecendo, porque era algo sobrenatural. E o dom da sabedoria, conforme diz aqui o texto, é você ser tocado pelo Espírito Santo para exercer funções ou fazer algo que a ciência ainda não descobriu. É você ser revelado de algo que vai acontecer, que está acontecendo e que é necessário. O Espírito Santo tem esse poder e essa capacidade de fazer com que você seja capacitado ao ponto de fazer coisas extraordinárias. Um outro ponto aqui, palavra da ciência e discernimento de espírito. Muitas vezes, irmãos, acontece de você estar numa reunião e, de repente, o Espírito Santo, ou melhor, o inimigo das nossas almas, aquele camarada lá, ele se apossa de alguém e começa a falar em línguas para enganar os crentes. É por isso que é importante o dom de discernimento de espírito. É o que está dizendo aqui, ó. Palavra de ciência e discernimento dos espíritos. Porque imediatamente, se você é uma pessoa revestida de poder, o Espírito Santo vai te revelar que aquilo lá não é o Espírito Santo. E você, na autoridade do Espírito Santo, vai lá e repreende aquilo ali e aquela pessoa manifesta demônio na hora. Eu já vi acontecer. Eu já lidei com isso. Entendeu? Falsas profecias. A pessoa levanta e começa, no meio da mensagem, muitas das vezes, eu já tive que repreender. E a pessoa levanta no meio da mensagem, você está pregando a palavra de Deus, trazendo ensinamento, e a pessoa do nada levanta lá e começa a atrapalhar a mensagem e a falar coisas que não tem nada a ver com as escrituras. É uma operação do inimigo, não é uma operação do Espírito Santo. Porque o nosso Deus não é desordeiro, o Espírito Santo não é desordeiro. Tudo feito por Deus é com decência e ordem. Tudo tem o seu momento. Falando um pouco de profecia aqui, tem pessoas, já ouvi pessoas dizer assim, irmão, mas quando o Espírito Santo me toma, eu não me controlo. Olha, irmão, o que é isso? Que Espírito Santo é esse? Que não tem respeito, que não tem controle. Esse não é o Espírito Santo. Porque o profeta, se ele recebe uma mensagem, Paulo ensina isso. Se ele recebe uma mensagem, você está numa reunião e de repente você recebeu uma mensagem profética e tem várias pessoas profetizando. Você não vai fazer uma bagunça ali. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E aqui eu abro aqui um parênteses para afirmar esse ponto. Você recebeu o dom de profecia. Você não é um profeta, mas você tem o dom de profecia. Quando o Espírito Santo quer falar com a igreja através da profecia, ele pode muito bem usar você, usar outro irmão. Porém, a mensagem que o Espírito Santo te revela, ela vai estar sujeita a você até o momento certo de poder manifestar e entregar aquilo que o Senhor mandou entregar. O que você não pode é engolir fogo. Como a gente costuma dizer no meio dos pentecostais. Engolir fogo, ou seja, reter a mensagem. Mas se você tem convicção de que a palavra foi Deus que te deu uma revelação, e ela precisa ser passada, seja para o dirigente do culto ou para a igreja no geral, porque a mensagem profética ela tem uma finalidade. Ela tanto serve como uma palavra de exortação, como ela serve também de palavra de edificação para a igreja. Então, se Deus deu uma revelação, seja no meio de um louvor, ou seja no meio de uma mensagem onde alguém está pregando, então você pode segurar aquela palavra por algum tempo, ela não vai fugir da tua mente. Você vai ficar ali debaixo da unção do Senhor, e no momento oportuno você vai levantar e vai entregar aquela mensagem. E a igreja vai receber, a menos que seja uma mensagem, como eu já vi acontecer também,
né? O camarada sobe no púlpito para pregar e começa a pregar, e a vida dele está desmantelada, não está com a vida no altar, e Deus levanta para trazer uma exortação e muitas vezes manda ele parar de falar e descer do púlpito. E aí, depois que você vai apurar o azeite, ou seja, vai levar ele para conversar, para ver o que está acontecendo, aí ele vai confessar o pecado dele, que ele está em transgressão diante de Deus. Então, uma pessoa que está em pecado, que está com uma vida desmantelada diante do Senhor, não deveria nem se aproximar do altar de Deus, quanto mais subir em cima dele para transmitir uma palavra, porque o lugar que ele está é santo. Ali no templo, ali na tribuna, onde fica o servo de Deus, ali é um lugar santo. E a pessoa que tem que estar ali, ele tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Ele não pode se apresentar de qualquer maneira, porque ele corre risco de ser envergonhado pelo diabo. Então, é muito sério isso aqui. Ok, meus queridos? Então, nós temos aqui, no ponto B, que nós lemos dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilha. Os dons de poder é poder para você fazer aquilo que o Espírito Santo vai te capacitar de poder, de autoridade, para falar a palavra de Deus com ousadia. Entendeu? Não com medo, tímido. Você, como Paulo, uma certa vez, falou para Timóteo, ele disse que Timóteo tinha que ler, estudar, para que ele tivesse palavra autêntica ao abrir da sua boca e não se envergonhasse do evangelho, né? Que manejasse bem a palavra da verdade. Isso envolve o quê? Conhecimento bíblico, teológico. Quanto mais você lê, quanto mais você se fundamentar nos fundamentos bíblicos, na dependência do Espírito Santo, mais ousadia você vai ter na hora de falar. Você não vai falar temeroso, sabe? Será que isso aqui está certo? Será que eu falei certo? Você vai falar com confiança e com conhecimento de causa. E o Espírito Santo vai fazer aquilo que apraz. Amém? Então, aqui, o ponto B diz dons de poder, dons de curar. Dom de curar. Pessoa chega enferma na igreja. Quantas pessoas vão na reunião, na sua igreja, e elas entram aleijadas e saem alejadas? Quantas pessoas cancerosas entram lá na tua igreja, lá no templo onde você congrega, e entram cancerosos e saem cancerosos? Quantas pessoas entram de moleta lá na tua congregação, e elas entram de moleta e saem de moleta, e o poder de Deus não se manifestou? Né? Você já pensou nisso? E não adianta botar a culpa no pastor. Mas aquele pastor, ele é meio carnal, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Não. Porque a responsabilidade é sua também, como membro do corpo de Cristo. Então, se o pastor não busca, não cava esse poço maravilhoso para pegar a melhor água cristalina, você pode fazer isso. E Deus vai te usar. Deus vai usar poderosamente. Você vai impor as mãos sobre o enfermo e ele vai ser curado. Talvez seja curado instantaneamente ali, na hora. E muitas vezes ele vai ser curado depois do retorno para sua casa, depois de alguns dias. Mas o importante é que não demora muito, ele vai vir para contar o testemunho. Como eu já vi muitas vezes isso acontecer. De operações de milagres que o Senhor realizou na vida de pessoas e você não viu nada acontecer. Nada ficou diferente do que estava. Mas, de repente, a pessoa sentiu, voltou e até hoje continua vivendo debaixo da unção do Senhor, curada, nunca mais teve o problema. Foi liberta. Amém? São vários testemunhos dentro desse quesito aqui. E operações de maravilhas. A operação de maravilha é um dom maravilhoso, como o próprio nome já diz. É aquela pessoa que nasceu com algum membro, uma perna ressequida, é menor do que a outra, né? E na hora que você ora por aquela pessoa e você repreende aquele mal, o osso cresce, a perna da pessoa cresce, o braço cresce. Eu tenho um testemunho, um pequeno testemunho, vou resumir o mínimo, no máximo possível, melhor dizendo. Uma certa feita, nós estávamos fazendo um ar livre ali na frente do presídio, e uma senhora, eu não tinha conhecimento, eu estava em cima de um caminhão que a gente estava usando como palanque, e eu preguei a palavra de cura, de libertação, e quando eu fiz a oração pelas pessoas que estavam ali na frente, de repente eu vi
uns glória a Deus diferente, aleluia, e aquela pessoa começou a pular, os outros que estavam em volta começou a pular também, e eu estava de olhos fechados orando, ligado no trono da graça, e quando eu terminei de orar, aquela mulher veio na frente com as mãos levantadas, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu desci daquele caminhão, fui lá conversar com ela, e ela me explicou que há mais de 4 anos ela tinha sofrido um acidente. E o braço dela machucou no cotovelo e o braço afinou. Os médicos ortopedistas não conseguiram arrumar o braço dela, e ela ficou com o braço torto, aleijado, e do cotovelo para a mão foi afinando, a mão ficou praticamente sem movimento, e na hora da mensagem, ela ouviu, aquela mensagem entrou no coração dela, e na hora da oração, ela recebeu a cura, porque ela manifestou a fé, e foi liberta, e o braço dela voltou ao normal naquele momento, foi instantâneo. E sabe o que aconteceu? Aquele povo que estava ali passou a frequentar a igreja. Toda quinta-feira, o salão da igreja, do templo, ali onde a gente estava trabalhando, não comportava o povo. Na hora da oração e da libertação que a gente fazia ali, as pessoas tinham que sair para fora, fazer uma fila, porque não comportava as pessoas ali dentro. E elas vinham, e a gente orando e ungindo, e muitos milagres ali foram acontecendo, cura, libertação de pessoas carregadas por demônios, enfim. Então, essa operação de maravilhas aqui é isso que eu estou falando, é você ter um membro defeituoso que não perdeu o movimento e, de repente, através da fé e através desse dom glorioso, você volta a ter aquele membro funcionando perfeitamente. Isso aconteceu já, tinha pessoas com rins paralisado, o rim voltou a funcionar. Coração cheio de problema, pessoa esperando um transplante, o Senhor fez um milagre, o coração voltou a ser normal e a funcionar perfeitamente, a pessoa já de idade e o coração batendo como se fosse um coração de um jovem de 17, 18 anos. Então, são coisas incríveis e maravilhosas que acontecem através desse dom. E esse dom é dado pelo Espírito Santo para aqueles que o buscam com coração sincero e estão dispostos a pagar o preço. Outro ponto aqui. C. Dons de inspiração. A inspiração para escrever livros, escrever a Bíblia. Os escritores no passado que escreveram as Escrituras, eles não escreveram de vontade própria. E não escreveram porque tinham conhecimento de antemão daquilo que escrever. Mas eles escreveram porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que ditou para eles. E eles foram escrevendo. É como na escola antigamente, hoje eu não sei, né? Na escola antigamente, no grupo escolar, quando estudei, nós tínhamos um dia de ditado. Um dia que nós ia fazer o ditado. Então, naquele dia, a gente levava o caderno, a caneta, a professora ia ditando e a gente ia escrevendo. Né? Não sei se ainda acontece nos dias atuais, nas escolas atualmente. Então, eu comparo a inspiração do Espírito Santo para aqueles homens, escritores da Bíblia, para os escritores de livros que são consagrados hoje na atualidade, se tornaram best-seller. Isso se dá através da inspiração do Espírito Santo. A profecia, também já falamos, que é uma mensagem dada para a exortação e para a edificação da igreja nos momentos que a igreja está passando por algum tipo de problema, de tristeza, de dúvida. Então, o Senhor levando os seus vasos para trazer uma palavra de fé, de ânimo, uma palavra de vida eterna e de esperança. Variedade de línguas é o dom que o Senhor dá para todos os crentes. E, inclusive, a evidência do batismo com o Espírito Santo são o falar em línguas. Né? Isso também não quer dizer que você já recebeu a variedades de línguas, como diz aqui. Né? Variedades de línguas. Interpretação. Na variedade de línguas, quando você recebe esse dom especificamente de falar vários idiomas,
incompreensível pela maioria das pessoas que estão ali, geralmente o Senhor capacita alguém que também é batizado com o Espírito Santo para fazer a interpretação. É por isso que algumas denominações, eles não dão muita ênfase a falar em línguas. Se não houver interpretação, é melhor que a pessoa fique calada ou fale só consigo mesmo. Muitas pessoas não conseguem se controlar. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente consegue. Muitas vezes, eu falo em línguas comigo mesmo, só para mim. Eu não incomodo quem está nem na minha direita nem na minha esquerda. A menos que ele esteja prestando atenção. Ele vai perceber que eu estou falando algo incompreensível. Eu não vou gritar e chamar atenção como a gente vê por aí. Que a pessoa, muitas pessoas pensam que falar alto e enrolar a língua, eu não sei se está falando em línguas de verdade, para que as pessoas vejam que ele é muito espiritual, que ele é um crente espiritual, cheio de poder. E não é isso, não é bem assim. E não é para isso também. Entendeu? Enquanto eu estou falando em línguas, eu estou me edificando. Eu estou sendo edificado pelo Senhor. Até porque, na maioria das vezes, eu nem entendo. Às vezes eu falo em línguas e aquilo que eu falo, dentro do meu subconsciente, o Espírito Santo me mostra o que é. Cada pronúncia, o Senhor me mostra o que é. Então, eu entendo. Às vezes o Senhor fala comigo através de línguas. Eu entendo. Amém? E eu acredito que muitas pessoas têm essa experiência também com o Espírito Santo. Então, eu não tenho, o Espírito Santo naquele momento não tem uma pessoa para usar em profecia, para falar comigo, trazer uma mensagem para mim, então o Senhor me toma, eu começo a falar em línguas e à medida que eu estou falando, o Senhor está me dando a compreensão daquilo que eu estou falando. E geralmente ele está falando comigo mesmo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Terceiro, classificação bíblica. Stanley M. Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos. 2, 5 e 2, que duas vezes o adjetivo grego é heteros, outro de tipo diferente, como e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Versículo 9. E a outro, a variedade de línguas. Versículo 10, parte B. Nas outras vezes, o termo usado para outros é dilos, outro do mesmo tipo. Isso significa uma classificação ou divisão. Seriam em 3 grupos, 2, 5, 2, assim. A. Dons do ensino ou pregação. Palavra da sabedoria e palavra da ciência. Dons de ministério. Fé, dons de curar, operação de maravilha, a profecia e o dom de discernir os espíritos. C, dom de adoração, variedades de línguas e interpretação das línguas. Então, nós vemos aqui nesse contexto que o Espírito Santo ele vai compartilhar com cada irmão aquilo que é necessário. Ele vai compartilhar os dons dentro daquilo que é necessário para o crescimento e para a edificação da igreja. Cada pessoa que recebe um dom em particular, ele tem uma finalidade, tem uma função específica no corpo de Cristo. Até porque o corpo é vivo. O Senhor Jesus é o cabeça. E nós somos os membros e o corpo. Estamos inseridos no corpo de Cristo e temos que funcionar. Se um membro não funciona, ele morre, ele granguena, e aí ele tem que ser cortado e ser jogado fora. Então é necessário que a igreja ela tenha as funções e que ela execute essas funções na íntegra para que o nome do Senhor seja glorificado e para que haja uma expansão, haja um crescimento da igreja. Porque essa é a finalidade e o ponto crucial do Evangelho. É pregar o Evangelho a toda criatura para quem crê e for batizado ser salvo. Amém? Então, nós fazemos parte deste grande exército de Deus aqui na terra. Somos os embaixadores de Cristo aqui. E estamos aqui para dar continuidade a esse reino, a essa coinonia que Deus nos deu nas mãos para fazer. Levar o Evangelho a toda criatura. É expandir o reino de Deus na terra. Amém? O ponto 4 diz,
para o que for útil, conforme o versículo 7. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Atos capítulo 2, 33. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Tá vendo? O Espírito reparte particularmente a cada um como quer, conforme o versículo 11. Os dons, portanto, não são atestado de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Somente a Deus a glória. Aqui está em latim, soli deo gloria. Somente a Deus a glória. Então, como eu já falei a princípio, não vou mais comentar, porque nós já abordamos bastante esse ponto. Os dons espirituais, ele é concedido à igreja para o que é útil. E uma das principais utilidades é a edificação da igreja, o crescimento espiritual e o crescimento da igreja em números de pessoas. Amém, pastor Renato? Exatamente. E é interessante que ele coloca aqui no final desse comentário que somente a Deus a glória. Que se você puxar num outro curso que a gente teve aqui no canal, que é sobre os 5 pontos fundamentais da Reforma Protestante, esse aqui é um dos pontos fundamentais da Reforma Protestante. Nós somos protestantes e somos pentecostais, e uma coisa tem que andar junto com a outra. Quando ele diz aqui para o que for útil, ele está exatamente falando isso. Tem que ser útil pro evangelho, para glorificar a Deus e não a você, mostrando que você é mais espiritual do que os outros irmãos da tua igreja. Mais santo, mais separado. Não, isso daqui é para que o nome do Senhor seja glorificado e para que haja um crescimento na comunidade, na igreja, né? Que a gente tenha esse crescimento, que as pessoas vejam o que está acontecendo na igreja e venham. É como acontecia no tempo de Jesus. As pessoas não seguiam Jesus porque ele era normal. As pessoas seguiam Jesus porque viam os milagres acontecendo na vida dele, através da vida dele. E isso é para acontecer na nossa vida hoje, pastor Elias. As pessoas eram para estar vindo para a igreja hoje porque elas veem algo de diferente na nossa vida, né? Não que a gente fale algo diferente, mas que elas possam ver isso nas nossas vidas. Amém? O maior milagre não é o que você realiza na vida de alguém, mas é o que Deus realizou na sua vida. Exato. O maior testemunho não é o que você diz que é, mas é o que as pessoas veem em você. Né? E isso é forte. Porque você dizer que é crente, que é cristão, que você é dessa ou daquela dominação, não muda nada. Mas quando você realmente dá o exemplo, quando você tem um caráter diferenciado do mundo, quando você anda de maneira íntegra diante de Deus, aí as pessoas passam a observar que algo novo aconteceu com você, principalmente as pessoas que te conheciam, né? As pessoas que te conheciam no passado, vendo essa mudança, falou, realmente algo aconteceu na vida do fulano. Você viu como ele está diferente agora? Ele agora é um cristão, entendeu? Então, muitas das vezes, a coisa é tão linda, tão maravilhosa, que a pessoa chega, o que aconteceu? Como é que eu faço para ficar igual a você? Né? E isso a gente encontra na Bíblia, né? Quando eles perguntaram a Pedro, né? O que faremos, irmãos? O que nós faremos? E aí Pedro dá a receita. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É simples assim. Exato. O nosso terceiro ponto aqui dessa lição é interessante até, porque o título desse ponto é assim: os dons revelam a unidade na diversidade. Vamos a ele. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso,
à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Então, nós vemos aqui nesse primeiro ponto, o apóstolo Paulo esclarecendo que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Então, ela tem obrigatoriamente de estar dentro dessa diversidade de dons. Esses dons, eles têm que ser operacionais no corpo de Cristo. Né? Seria, por exemplo, um coração batendo e mandando sangue para todos os cantos do corpo, até para aquelas veinhas bem fininhas, quase como um cabelo. Mas se elas ficassem o nutriente ali, elas vão adoecer e vão granguenar. Então, essa diversidade de vasos e veias e artérias são necessárias no corpo humano. Mas a operação de bombear esse sangue, ter ele de volta e mandar ele rico em oxigênio para manter o corpo vivo, é feito através do coração. Então, imaginemos agora, aleluia, o Senhor Jesus, através do Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três trabalhando nessa unidade para trazer vida, edificação para a igreja. É como esse coração, é um exemplo que eu acho fácil de compreender. Se o coração parar, todo o corpo morre. Se o Espírito Santo e o Senhor Jesus e o Pai, o nosso Deus, parar de suprir a igreja, essa igreja vai perecer, ela vai morrer. Então, a vida da igreja está nessa diversidade de dons que é concedida pelo Senhor, porque são os dons que vão edificar, que vai fazer com que você cresça na graça, no conhecimento de Deus, na comunhão, e vai levar você a ser uma unidade, um corpo. Embora haja muitos irmãos de diversas etnias, né, com diversos graus de conhecimento, né, mas juntos nós somos uma unidade e fazemos parte do corpo de Cristo. No corpo de Cristo não pode haver divisão. Amém? Vamos ao ponto 1. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. São três classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuída ao Espírito, diversidade de ministérios relacionada ao Filho e diversidade de operações como ação do Pai. Versículos 4 a 6. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons que distribui os dons para a edificação da igreja. Então, daqui, a conclusão do que nós já falamos é o Espírito Santo. Sem ele, a igreja está morta. Sem ele, nós somos crentes vazios. Sem ele, a Bíblia não tem nenhum efeito. Você pode ler a Bíblia e ela vai se tornar como um livro qualquer, um jornal de ontem. Porque ainda hoje é o Espírito Santo que inspira a Bíblia quando você lê. Ele faz você entender. Ele leva você à compreensão daquilo que é útil para que você cresça no conhecimento da palavra. Então, o Espírito Santo é esse coração que bombeia, está bombeando o sangue para todo o corpo, alimentando as células, alimentando todo o teu organismo para que você continue vivo. É uma comparação simples, mas é profundo isso. Então, nós vemos aqui no finalzinho aqui, mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, fala da unidade. Temos diversidades de dons, de ministérios, de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, eu falei a princípio e fui ensinado assim, que você precisa orar ao Senhor e pedir. E o apóstolo Paulo aconselha,
né? Procurai os melhores dons. No entanto, quem vai te conceder o dom é o Espírito Santo, porque, como já falamos anteriormente, independente do dom que você receber, esse dom não é para você se aparecer, mostrar para os demais irmãos que você é mais crente do que eles, que você é mais santo, que você é mais espiritual. Então, dentro desse contexto, o Espírito Santo ele distribui os dons a cada um como quer, para aquilo que for útil para a edificação da igreja. Tudo é para a edificação da igreja. Não é para a minha glória, para mim engrandecer, para mim envaidecer. Não. É para a edificação da igreja. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere-se às três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparece de forma espontânea e automática. Amém? Então, que Deus possa nos conceder graça, sabedoria, que nós possamos, a partir de agora, se existir alguma dúvida, vamos deixar essas dúvidas de lado, vamos nos voltar para o Senhor e buscar o Senhor Jesus através do Espírito Santo e absorver todo o conhecimento e buscar dele os dons espirituais para a nossa capacitação, porque é ele que nos capacita. É claro que você pode desejar os melhores dons, mas o Senhor vai te usar dentro daquilo que for necessário para a edificação da igreja. É por isso que eu aprendi a orar. Senhor, me dê sempre a companhia do Espírito Santo e que eu possa estar pronto, como uma ferramenta preparada para ser usado pelo Espírito Santo naquilo que for útil para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. E diante disso eu tenho visto muitas coisas, muitos milagres acontecer. Eu não tenho dom específico. Eu sou um crente batizado no Espírito Santo e tenho o Espírito Santo habitando em mim. E eu sou dele e ele é meu. E assim vamos por toda a eternidade, por todos os séculos, vivendo, porque depois desta vida ainda há uma nova vida e essa vida vai ser melhor do que esta agora. Se essa aqui já é boa, a outra é muito melhor. Amém, pastor Renato? Amém. Então, para concluir essa aula, nós queremos deixar bem claro que há uma unidade, né, nessa diversidade de dons do Espírito Santo. Quando nós quando nós falamos da diversidade do Espírito Santo, nós estamos pensando no corpo de Cristo. Cada membro num corpo tem a sua devida função e todos trabalham para o bem do corpo. Então nós somos o corpo de Cristo e cada um recebe um dom específico conforme o Espírito Santo deseja entregar para aquela a igreja local, para o desenvolvimento daquela comunidade, assim como o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, muito obrigado por você que está participando desse curso aqui junto com a gente. Espero que você tenha tido uma aula excelente, que essa aula foi muito valiosa para você, porque ela foi muito valiosa para mim também. Quero dizer que se você tiver alguma dúvida concernente a esse texto que nós lemos hoje, esse assunto que nós falamos hoje, você pode deixar nos comentários desse vídeo. Quero te lembrar que se você quiser ter acesso às referências bíblicas usadas para essa aula, você pode fazer o download da nossa apostila no primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Quero agradecer muito a presença do pastor Elias nessa lição de hoje, por ter tomado tempo para compartilhar junto com a gente sua experiência e todo esse conhecimento que o senhor tem. Muito obrigado, pastor Elias. E para você que está aí assistindo esse curso, eu gostaria de te lembrar que eu estou muito feliz por você estar aqui junto com a gente, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, porque todos nós sabemos que quando um cristão, um crente, um líder, um pastor se dispõe a aprender mais sobre a palavra de Deus, toda a comunidade, toda a igreja só tem a ganhar. Eu te vejo na próxima aula. Que Deus abençoe você.